O Ministério Público do Trabalho, um dos ramos do Ministério Público da União, é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. O MPT tem autonomia funcional e administrativa e é um órgão independente dos poderes legislativo, executivo e judiciário. O Ministério Público do Trabalho possui atribuições constitucionais voltadas para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis nas relações de trabalho e emprego. Os procuradores do trabalho buscam dar proteção aos direitos fundamentais e sociais do cidadão diante de ilegalidades praticadas na seara trabalhista. Para atingir sua missão social, o MPT definiu como objetivos prioritários em sua atuação: promoção da igualdade. O Ministério Público do Trabalho protege o trabalhador de todas as formas de discriminação, mesmo aquelas que ocorrem antes da contratação, como a publicação de anúncios de emprego que buscam contratar pessoas a partir da cor da pele ou do gênero. Durante o contrato de trabalho, o MPT garante que todas as pessoas recebam o mesmo tratamento na empresa, independentemente de qualquer característica pessoal. As pessoas portadoras de necessidades especiais também têm o direito à igualdade no mercado de trabalho, e o MPT trabalha para que isto realmente aconteça. Além dessas atividades, os procuradores do trabalho agem para impedir o assédio moral e a violação da intimidade. Exigem que seja cumprida a legislação que prevê a contratação de pessoas portadoras de necessidades especiais. Um exemplo de atuação bem-sucedida do MPT é o Programa de Promoção de Igualdade de Oportunidade para Todos, lançado em 2005. Este programa tem foco na eliminação da discriminação de gênero e de raça. Trabalho infantil. O emprego de crianças é uma prática proibida no Brasil. Quando a criança trabalha, deixa de brincar e de participar ativamente da escola, colocando em risco sua formação profissional e, consequentemente, o seu futuro e o de seu país. Apesar de prejudicar a sociedade como um todo, o trabalho infantil favorece o empresário que lucra com os baixos salários pagos às crianças. E é por isso que todo cidadão brasileiro tem o dever de denunciar o empresário que se vale do trabalho infantil. Por meio da sua denúncia, os procuradores do trabalho podem promover atividades judiciais e extrajudiciais para combater a exploração de crianças. Além dessas ações, o MPT recomenda aos governantes que priorizem políticas públicas para a erradicação desse tipo de trabalho e contribui para a criação de fóruns de prevenção desse tipo de trabalho nos estados. Trabalho do adolescente. Entre as iniciativas do Ministério Público do Trabalho para proteger o trabalhador adolescente está a criação de uma comissão nacional para o combate da exploração do trabalho de atletas mirins no futebol. Outra ação desenvolvida pelos procuradores do trabalho é o programa MPT nas escolas, que promove atividades educativas para alunos e professores do ensino fundamental e desperta a consciência de respeito ao desenvolvimento físico e psicológico da criança e do adolescente. Trabalho escravo. Por meio das denúncias feitas ao MPT, os procuradores do trabalho investigam situações em que os trabalhadores são submetidos a condições degradantes, como alojamento precário, água não potável, alimentação inadequada, desrespeito às normas de segurança e saúde do trabalho, falta de registro, maus tratos e violência. A partir daí, o Ministério Público do Trabalho realiza ações judiciais e extrajudiciais que promovem a punição do empregador e a inserção do trabalhador no mercado de trabalho com todos os direitos garantidos. Para combater o trabalho escravo, o MPT também atua de forma preventiva através de campanhas publicitárias, seminários e parcerias com outras entidades. O objetivo é conscientizar a população sobre os prejuízos do trabalho escravo para a sociedade.
Meio ambiente de trabalho. Situações em que a segurança e a saúde do trabalhador são colocadas em risco em decorrência de falta de estrutura física da empresa requerem a ação do Ministério Público do Trabalho. Ao receber denúncias sobre o descumprimento de normas de saúde, higiene e segurança no trabalho, o MPT promove atividades extrajudiciais ou judiciais, com providências que podem, inclusive, gerar embargo e interdição do funcionamento da empresa até a solução do problema. Além de investigar e buscar a punição nos casos em que o meio ambiente de trabalho já prejudicou o trabalhador, o Ministério Público do Trabalho age também preventivamente, promovendo ações que evitem acidentes de trabalho e doenças ocupacionais ou profissionais em todos os setores da economia. Nos estados, municípios e no Distrito Federal, o MPT promove seminários e distribui materiais didáticos com orientação sobre cuidados individual e coletivo que deverão ser cumpridos por empregadores e empregados. O Programa Nacional de Promoção do Trabalho Decente no setor sucroalcooleiro é um bom exemplo de atuação integrada e coordenada do Ministério Público do Trabalho. Este programa congrega 4 áreas de atuação do MPT. São estas: defesa do meio ambiente de trabalho, erradicação do trabalho escravo, combate ao trabalho infantil e eliminação das fraudes trabalhistas. Através deste programa, os procuradores investigam as condições de trabalho nos locais de corte de cana, em que os trabalhadores realizam suas tarefas, verificando o fornecimento e o uso correto de equipamentos de proteção individual, condições dos alojamentos, fornecimento de água e alimentação adequados, jornada de trabalho, entre outros direitos trabalhistas. Fraudes trabalhistas. Outra função do Ministério Público do Trabalho é o combate às fraudes utilizadas para descaracterizar o vínculo empregatício. O MPT promove ações para combater a utilização indevida da terceirização, do estágio, das cooperativas, da pessoa jurídica, do trabalho voluntário e do trabalho temporário. Os procuradores do trabalho também combatem práticas fraudulentas nas relações de trabalho, como a coação, a colusão e a lide simulada. Um exemplo de como as fraudes trabalhistas podem ser danosas para a sociedade é o que ocorre muitas vezes com o trabalhador flagrado em situação de escravidão. A figura do empregador desaparece das contratações de trabalho por meio das terceirizações, que estimulam o surgimento de falsas parcerias, falsas cooperativas, contratações por capatazes e empreiteiros. Em casos como este, o verdadeiro empregador, aquele que aufere os maiores lucros e benefícios da mão de obra explorada, alega que não houve exploração de sua parte e atribui a culpa à empreiteira. Irregularidades na administração pública. Apesar de estar previsto na Constituição Federal, os princípios da administração pública nem sempre são respeitados. Através de denúncias feitas por cidadãos de todo o país, o Ministério Público do Trabalho investiga agentes públicos que promovem, por exemplo, a terceirização ilícita ou deixam de observar a obrigatoriedade de contratação por meio de concurso público. O MPT também atua quando os direitos trabalhistas são descumpridos por órgãos da administração pública. Os procuradores do trabalho também têm a tarefa de combater a utilização irregular do trabalho temporário e de verificar se o estágio está sendo conduzido de forma regular na administração pública. Trabalho portuário e aquaviário. O Ministério Público do Trabalho combate a exploração no trabalho portuário e aquaviário através de forças-tarefas que fiscalizam o cumprimento da legislação trabalhista específica desses setores. Com relação ao trabalho nos portos, o MPT busca a efetiva implementação da Lei de Modernização dos Portos e de Convenção da Organização Internacional do Trabalho para diminuir o impacto das modernas formas de movimentação de mercadorias junto aos trabalhadores do setor, preservando o trabalho em condições dignas.
No setor marítimo, os procuradores do trabalho atuam para garantir oportunidades de emprego aos trabalhadores brasileiros em qualquer tipo de embarcação que opere em águas jurisdicionais pertencentes ao Brasil e para assegurar as condições adequadas de trabalho. Na pesca, a atuação do MPT visa o combate à informalidade no trabalho, a segurança e a saúde do trabalhador na embarcação e nas atividades conexas. Liberdade sindical. A organização e a filiação em sindicatos, a greve e a negociação coletiva são asseguradas pela Constituição e pelas leis. Essas liberdades fundamentais propiciam a participação direta de todos os trabalhadores na determinação das condições de trabalho. O Ministério Público do Trabalho possui a missão institucional de fortalecer os sindicatos e coibir os atos atentatórios ao exercício satisfatório da liberdade sindical. A violação desse direito compromete não só os trabalhadores, mas a sociedade como um todo. Como instituição fiscalizadora do cumprimento da lei e da Constituição Federal, o Ministério Público do Trabalho investe na comunicação com a sociedade. Seja através da internet, do rádio ou da televisão, o cidadão brasileiro já pode se manter informado sobre as principais iniciativas dos procuradores do trabalho. Os interessados em participar mais ativamente das atividades do MPT podem encaminhar denúncias e propostas que devem ser dirigidas pessoalmente à sede do órgão, nos estados, municípios ou Distrito Federal, ou pela internet, no endereço eletrônico www.mpt.gov.br. Para ouvir as demandas das bases sociais, os procuradores do trabalho participam e promovem audiências públicas em todo o país. No Congresso Nacional, eles debatem projetos importantes, como a criação do Fundo para a Promoção da Igualdade Racial, a proibição da revista íntima de funcionárias nos locais de trabalho, o assédio moral nas relações de trabalho, projeto de ações coletivas. Outras propostas, como a instituição do Código Brasileiro de Segurança e Saúde do Trabalhador e a expropriação de terras em que tenham sido flagrados trabalhadores em condições de escravidão, também são discutidos pelos procuradores do MPT no Parlamento Brasileiro. No Judiciário, a atuação do Ministério Público do Trabalho se faz por meio de pareceres, recursos ou ações que digam respeito aos direitos fundamentais e sociais do cidadão. O MPT aprimora a cada dia o atendimento ao cidadão a partir de projetos que dão mais acessibilidade e transparência às atividades dos procuradores do trabalho. É o caso do MPT Digital, que dá acesso online a um banco de dados com informações sobre processos judiciais e procedimentos administrativos realizados por todos os procuradores do trabalho. É o Ministério Público do Trabalho evoluindo cada vez mais para melhor servir ao cidadão.